Fala para eles, fiquem cheios do Espírito Santo. Gente, vocês estão longe. Ai, credo. Então, boa noite, né? Vocês não reparam o nervosismo, mas vamos tentar fazer o melhor, que o Espírito Santo nos conduza, amém? Pode sentar aí. Então, o tema de hoje é vida com oração. E, primeiramente, né, meu nome é Úrsula, do tio Joels. Estamos servindo aqui no MJ, a gente era da missão. E quando a Fran me ligou para dar esse tema, eu tentei estudar de várias formas para chegar aqui e oferecer para vocês uma pregação com conteúdo que não fosse muito banal, mas que vocês entendessem. E durante eu tentando estudar, Deus colocava muito no meu coração que não tinha como eu passar para vocês vida de oração sem dar um exemplo vivo do que a oração fez. Então, né, amor? Como eu disse para vocês, a gente está servindo aqui no MJ há pouco tempo. E eu tive a oportunidade de conhecer Deus também há pouco tempo. E a oração fez parte da minha vida de 6 a 7 anos para cá. Por quê, Úrsula? Porque eu nunca tive uma família muito bem estruturada. Sou filha de pais separados desde os 11 anos de idade. Com um convívio familiar muito mal estruturado. Então, tudo que me foi proposto na minha vida inteira foi em cima de muito tumulto. Nunca tinha Deus na nossa casa. Então, eu nunca tive a oportunidade de estar num grupo de jovens, buscando estar em Deus ou com uma oração, vivendo uma vida de oração. E inúmeras vezes durante a nossa vida, durante a minha vida, eu me senti completamente sozinha e não sabia a quem recorrer. Como eu disse, meus pais se separaram, eu tinha 11 anos, a minha mãe é alcoólatra, o meu pai capitalista. Então, nós não tínhamos um convívio familiar adaptável para uma família ou para uma criança crescer. E quando o tempo foi passando e as coisas foram se complicando cada dia mais, eu me vi muitas vezes, às vezes jogada num canto, às vezes sozinha, às vezes sem meu pai viajava muito, a minha mãe sempre com os vícios dela, e eu recorria muitas vezes às coisas do mundo para saciar aquela solidão que eu tinha dentro de mim. E inúmeras vezes na minha vida eu pedi para Deus, não para Deus, porque eu achava que a oração era para Ele, mas era uma oração mais humana. Porque hoje eu aprendi que quando você põe muito sentimento, muitas vezes você não está pedindo para Deus, mas você está pedindo para a sua humanidade. Eu pedia muitas vezes para que tudo aquilo melhorasse, mudasse. Quantas vezes... Gente, não vai rir não, tá? Mas quantas vezes eu pedi para que eu nunca tivesse nem nascido na face da terra. Perguntava, para que eu existo aqui? Porque eu me sentia um nada, né? E com o tempo foi passando, as coisas foram mudando e foi só piorando. E eu sempre com aquele vazio dentro de mim, buscando às vezes... aos 13 para 14 anos, já começando a beber, já começando a sair, já começando a achar que as amizades do mundo me envolvia de uma forma que me preenchia, mas aquilo era só mundano. Quando eu voltava para casa, eu continuava vazia. Então, eu muitas vezes assim, me senti sem lugar no mundo. Aos 12 para 13 anos, eu comecei a tomar antidepressivo. E várias vezes disse para mim mesma que eu não gostaria nem de existir. E eu só fui afundando. Pensa, porque hoje eu acho que um ser humano de 12 anos é uma criança. Pensa uma criança que está em casa e que não tem amparo algum, que não tem afeto, que não tem nada no que se recorrer. Porque eu acho que as famílias de vocês, muitos são bem estruturadas, as mães estão ali, os pais estão. Quem vive ou já viveu uma realidade dessa sabe tanto que é ruim ser sozinho. Eu não tive irmão, sou filha única, e a solidão ainda era muito maior. Cansada de ser agredida, porque minha mãe, quando estava alcoolizada, era a maneira dela de se expressar, né?
porque eles têm uma necessidade de expressar. Então, quando eu era várias vezes agredida, eu queria que o mundo abrisse e eu entrasse dentro. E então, numa decisão, eu fui morar com meu pai. Meu pai não me agredia, mas nunca estava em casa. Ele não era uma pessoa ruim, é muito trabalhador, mas só vivia para o trabalho. Eu hoje vou fazer 29 anos, eu vim dar um abraço seguro no meu pai, daquele de apertar assim, falar, vem cá, véi, há uns meses atrás, porque eu nunca sentia segurança para dar esse abraço no meu pai. Úrsula, mas onde você quer chegar com tudo isso? Quando eu me casei, eu casei com 16 anos. Eu costumo dizer que o Joelso foi meu grito de socorro. Porque eu já não me via com uma vida. Eu já não tinha um futuro. Eu recorria a várias coisas para poder fugir da minha realidade. Então, eu costumo dizer que ele foi meu grito de socorro que Deus mandou lá do céu. A gente demorou para perceber, mas foi. Então, quando eu casei com o Joelso aos 16 anos, muitas vezes não foi nem... eu costumo dizer que nem foi por amor, foi por uma paixão louca que a gente criou naquele momento para fugir da vida que eu vivia. E nosso casamento muito turbulado, mas Joelso sempre com uma humildade muito grande. E quando eu entrei na família dele, a família dele tinha o hábito de rezar o terço. A família dele tinha o hábito de ir mais às missas. Gente, eu acho que eu ia na missa, né, entre aspas, com os meus pais, quando tinha festa de Trindade. Mas meu pai nunca queria esperar a missa começar. Então, foi assim que a minha infância foi gerada. E quando eu conheci ele, que a gente começou a caminhar, foi muito turbulento. Nós não tínhamos conhecimento nenhum de Deus. A família do Joelso, religiosa, mas eu costumo dizer que é aquela religiosidade comum, que não busca se aprofundar, que não busca viver aquilo que se procura. E aí, foi nos demonstrado algum tempo atrás, há uns 6 a 7 anos, o grupo de oração, né? E no grupo de oração foi nos pedido uma vida de oração. E eu pensava assim, gente, mas como que é a vida de oração? O que eu vou falar? Como assim? O que eu faço? Né? E muitas vezes eu me vi dessa forma, sem saber como falar. E um dia eu levei uma dúvida dessa para uma amiga que a gente tinha e ela me explicou assim, ó, leiga de tudo, gente. Úrsula, vida de oração é você conversar com Deus com uma intimidade assim como você conversa com seu esposo. Eu falei, então eu vou brigar com Deus também? Porque eu brigava com o Joelso todo dia. Aí ela, não é isso. E ela foi me explicar. E eu, eu posso falar para vocês que o exercício da oração em 6 anos, fui aprendendo gradativamente como fazer. Hoje, na minha vida, eu não me sinto mais sozinha. Porque eu sei que tem um Deus maior do que tudo e que me ama acima de todas as coisas. E que Ele está comigo sempre. Aí, quando a Fran me deu o tema, eu falei, Jesus do céu, o que eu vou falar para esses meninos? Aí me veio no coração que a oração é nada mais do que você ter intimidade. Mas ter intimidade com aquilo que é acima de você e que pode te socorrer. Eu costumo dizer que os problemas da nossa vida existem. E eles não acabam. Mas quem tem vida de oração tem certeza que os problemas vão ser resolvidos. A gente não se sente mais sozinho. O vazio é preenchido, porque Deus habita em nós. E quando você fala para Deus ou que você conversa com Deus, você tem aquele diálogo profundo do que o seu coração contrito quer falar para Deus, Deus te retribui. E você não se sente mais sozinho. Aquela solidão que eu sentia dos 12 aos 16 para os 17 anos, eu não sinto mais, porque Deus preenche os vazios dentro do meu coração. Úrsula, você está dizendo que é perfeito. Não, não é perfeito. Mas Deus é perfeito e Ele faz de nós assim. Hoje mesmo, o nosso dia é bem calminho assim às vezes. Hoje foi tudo uma correria, gente. Vocês não têm noção. E eu perguntando o tempo inteiro para Deus, né? Deus, o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu fale sobre oração? E Ele me respondeu, com todas as letras, você já está fazendo. É isso. A oração é conversar com Deus constantemente. Deus pede isso de nós.
O Joel gosta muito de ler, sabe, gente? E ele estava lendo um livro que diz só Deus basta. Nesse livro fala pra gente assim, ó, que nós somos na oração como mendigos para Deus, que só temos como pedir. E que o mais profundo do nosso coração e o do nosso pedido é o que Deus realiza em nós. Então, basicamente, para mim, a oração hoje é tudo. Eu consigo ficar sem comer, mas eu não consigo ficar sem falar com Deus. Porque Deus está em mim e eu estou nele, então eu preciso criar intimidade com Ele. Quantas vezes durante a minha vida eu me senti extremamente abandonada? Igual a família do meu pai, a maioria é protestante. E as minhas tias queriam porque queriam me levar para a igreja, para fazer, na época era salinha, né? E aquela coisa assim, eu não entendia. Mas era sempre muito forçado, porque Deus para mim foi me entregue forçado. É isso e pronto e acabou. É isso que tem que fazer e pronto e acabou. E dentro disso, várias outras complicações, e aquilo só me afastava, porque eu não me sentia bem. Eu não me sentia bem porque eu não entendia. Como que você faz uma coisa que você não entende? Então, com o conhecimento, eu entendi basicamente que a oração alimenta o nosso espírito. O alimento alimenta nosso corpo, mas a oração alimenta nosso espírito, nossa alma. E foi nos dado de presente o Espírito Santo para que a gente crescesse e tivesse intimidade com Deus. Quantos de vocês aqui se sentem sozinhos no dia a dia? Será que só eu me sentia sozinha? Quantos de vocês, às vezes, se vê apegado a um amigo, mas não tem coragem de falar para Deus? Quantas vezes esse amigo já te traiu? Quantas vezes Deus não te trai? Ele está sempre com você. Quantas vezes a gente não tem para onde ir, não tem onde recorrer e a gente acha que o mundo vai salvar a gente? Ou a gente está tão frustrado sozinho que a gente quer buscar as coisas lá de fora achando que vai nos preencher. Mas a gente não tem coragem de entrar no mais silêncio do nosso coração e dizer para Deus: Senhor, eu não dou conta, me socorre. Mas eu aprendi isso há pouco tempo. Foi assim que eu aprendi, a duras penas. Mas vocês têm a oportunidade e o conhecimento de se aprofundarem nisso. Foi oferecido para vocês um Deus maravilhoso, onde vocês têm a abertura do coração de serem aquilo que Deus quer de vocês. Mas imagine quantas pessoas não são e vocês têm a oportunidade disso. Então, não se peguem frustrados, não se peguem, Úrsula, eu não sei como rezar. Reza como você fala. A mais pura oração é a mais simples, é a que agrada o coração de Deus. Não precisa ter palavras bonitas, não precisa ter gestos bonitos, não precisa gritar, não precisa chorar. Às vezes a oração é a coisa mais simples, é aquela entrega. Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui, preciso de Ti. Às vezes a gente tem o péssimo hábito de só rezar para Deus, fazer uma oração quando a gente está precisando. Quantas vezes a gente estava no MJ e o povo chegava para a gente: Tia Úrsula, ora por mim, porque fulano está assim, ciclano está assado. E aí a gente pegava, rezava, orava, mas na hora que a situação melhorava, a gente agradecia a Deus sozinho, porque a pessoa não voltava para agradecer a Deus. E a oração de agradecimento também é uma oração que engrandece a Deus. Eu vou deixar o marido falar, gente, porque senão eu não paro. Como a Úrsula falou, meu nome é Joelson, né? Petit Joelson. E eu sou meio tímido para falar, mas a oração nada mais é que o derramamento do seu coração para Deus. Você vai abrir seu coração, dizer aquilo que você sente, se entregar de corpo e alma. Dom Henrique, em suas pregações, dizia isso. Não pode falar. Ele dizia que quando a gente está em Deus, Deus está em nós. Então a oração é aquilo que nos move. Então, se nós estamos em Deus e Deus está em nós, por que nós temos tanta timidez em falar com Ele? Se Deus está em Deus, se nós estamos em Deus e Deus está em nós, por que a gente tem vergonha de falar com Ele? Porque Ele conhece a gente de todas as formas. Às vezes a gente tenta mentir para Deus, né? Olha, eu estou assim, o Senhor sabe,
Não, Ele sabe a verdade. Então você não tem o que temer, você não tem o que se omitir, você tem que simplesmente rasgar seu coração para Deus. E quem tem uma vida de oração passa por dificuldades, mas passa fortalecido. Passa com a certeza de se abandonar e esperar em Deus. Quem tem vida de oração sabe que os tropeços podem ser grandes, mas que tem alguém por você. Na última pregação, o César falava pra gente que a gente não está sozinho. E a gente não está sozinho. E Deus se faz vivo em nós. Só basta que a gente entre dentro da gente mesmo, de nós mesmos, e fale isso pra Ele. Deus, Ele não vai invadir a porta do seu coração e rebentar você por dentro sem você pedir. Ele não vai agir na sua vida sem que você peça. Ele não é um ladrão. Ele não vai bater em você e falar, eu vou mandar aqui. Não vai. Você tem que permitir. Por que durante muitos anos eu me senti sozinha? Por que durante muitos anos eu nunca quis nem viver? Por que durante muitos anos eu pedia para que minha mãe morresse para mim poder ter paz? Porque essa era a verdade. Eu não aguentava mais. Quantas vezes eu não sabia nem o que pedir. Eu falava assim, meu Deus, dá um jeito. Ela tentou suicídio mais uma vez, leva ela não quer viver. E eu falava da boca para fora porque eu não entendia. Quantas vezes eu me vi perdida, bebendo até de madrugada para preencher, porque eu não queria voltar para casa. Mas eu não tinha coragem e eu não sabia que se eu ajoelhasse no chão e pedisse para Deus me ajudar, Ele me ajudaria. Eu nunca pedi para Ele me ajudar. Eu nunca fui suficientemente capaz de abrir meu coração e falar, eu não consigo sozinha. Tá difícil. Eu sou uma criança, eu sou uma adolescente que trabalha para poder chegar em casa e ver a mãe caída, para ligar para o pai e ele falar, não, estou trabalhando, desculpa, liga depois. Eu sou uma criança para que eu tenha que correr no meio da rua pedindo socorro porque minha mãe quer me matar. Então, muitas vezes eu não tive a quem recorrer porque eu não conhecia esse Deus. Eu não sabia que se eu pedisse para Ele, Ele me ajudaria. Como assim, Úrsula, você não sabia que Deus existia? Sabia. Mas para mim, Deus era aquela coisa que ficava ali, que eu não podia recorrer. Porque os meus pecados eram maiores. Porque eu pecava o tempo inteiro quando eu não era obediente. Ou quando eu fazia coisas que eram ruins. Então eu achava que Deus não ia me ajudar. Então era uma coisa assim, tipo, é perigoso. Não vamos mexer. A gente tem o péssimo hábito, os antigos falam pra gente assim, Deus castiga. Deus não castiga. Você colhe com as suas próprias mãos aquilo que você planta, mas se você recorre a Deus, Deus muda o plantio. Então, como que pode? A gente tem um Deus tão vivo, a gente tem um Deus tão grande dentro de nós e a gente não tem coragem de ser sincero com Ele. Às vezes, eu me pegava lá no MJ, com alguns meninos chegavam assim pra mim e falavam assim, tia Úrsula, Deus não me ama não. Porque Ele não faz as coisas pra mim? Porque eu peço e Ele não faz pra mim? A oração para Deus não é isso. Não adianta você orar com o seu sentimento, às vezes pedindo para que Deus resolva e te deixe milionário, ou faça tudo na sua vida ser lindo da noite pro dia, se não for a vontade de Deus. Mas Ele vai fazer para você aquilo que for melhor, e o melhor de Deus é o melhor. É melhor do que aquilo que a gente quer. Então, hoje, quando o Mateus nasceu, eu ainda não estava na igreja. Eu tinha 18 anos. E eu não tinha minha mãe para ajudar. Eu não tinha minha avó. E eu não dava muito certo com a minha sogra, né? Normal. Mas eu não dava muito certo com ela. Apesar dela ser uma pessoa muito boa. Mas eu achava que tudo que ela falava para mim, eu fazia era... Ela queria me atacar ou me ofender porque eu tinha casado com o filho dela. Então a gente mudou para Goiânia para tentar ter uma vida melhor, porque a gente morava em Anápolis e a situação lá era muito difícil. E quando a gente mudou para Goiânia, as coisas pioraram. Porque eu achava que se eu me isolasse do mundo inteiro, dos meus pais, da minha sogra, eu ia conseguir viver com o Joelson do jeito que eu queria. E durante vários dias, várias vezes, o Joelson falou para mim assim, procura ajuda que você está desequilibrada. Ele chegava em casa do trabalho, eu tocava o terror. Eu achava uma vírgula para caçar uma confusão pro resto do dia.
Às vezes o coitado nem abria a boca, mas às vezes só do jeito dele entrar dentro de casa já me irritava, me incomodava e eu queria quebrar a casa. Desse jeito, a Fran. E ele falou para mim várias vezes: procura ajuda que você está desequilibrada, procura ajuda que você está desequilibrada. E eu lembro até hoje, num desses dias que ele me pediu para procurar ajuda, eu costumo dizer que quando as coisas estão difíceis e o diabo não vem, ele manda o secretário, né? Tô eu lá num dia desses querendo matar o Joels, bato no portão. Uma pessoa da minha família e falou assim para mim: eu vim aqui saber como é que você tá, porque você tá sumida. E eu senti que eu precisava vir aqui trazer para você uma cartela de antidepressivo. Porque não sei quem me disse que você não tá mais tomando. Porque quando eu engravidei do Matheus, eu decidi que eu não ia mais tomar remédio para controlar quem eu era. Porque meu filho não merecia. E aí eu falei: ah, é? Você precisa tomar. E eu marquei uma consulta para você no psiquiatra. E eu: tá bom. E aí fui. Eu lembro até hoje que a cartela de fluoxetina vem com uns 10 a 20 comprimidos. Eu tomei 3 comprimidos de uma vez. Porque eu ia arrebentar de dentro para fora. Mas era uma coisa assim, um vazio, uma angústia, um medo tão grande, uma raiva que eu não sabia por quê. Eu não gostava que ninguém nem encostasse no Matheus. Eu não gostava que ninguém nem olhasse para ele. Era uma possessão doentia pelo Matheus quando ele nasceu. E eu carregava essa frustração da minha vida, do meu casamento no Joels. Porque quando eu casei, eu sempre falei para ele: eu não quero ter a vida que os meus pais tiveram. Eu não quero bebida dentro de casa. Eu não quero agressão dentro de casa. Então eu não aceito ter a vida que os meus pais tiveram. Eu falava isso para ele. Mas o que eu fazia para ser diferente? Nada. Eu não fazia nada. Muito pelo contrário, eu tocava o terror. Eu era minha mãe hard sem bebida. Porque era bem tenso. E um dia o Joels falou assim pra mim. Ele chegou numa sexta-feira e falou assim: eu vou pra minha mãe. Eu falei: você não vai, não? Ele: eu vou. Aí eu falei pra ele assim: então vai. Eu lembro até hoje que eu catei as roupas dele, enfiei num saco. Falei: então some então, já que você quer ir. Deus não tava ali dentro, gente. E aí ele falou pra mim assim: eu não... tem dias quando dá sexta-feira que minha vontade é ir passar direto pra Anápolis. Eu não quero, não tenho desejo de vir para casa. Porque aqui em casa a gente não tem paz. Ele falou para mim. Aquilo foi um tapa na minha cara, assim, ida e volta, e bateu de novo. Porque eu falei para mim mesma assim: gente, eu falei tanto que eu não queria ter a vida que a minha mãe teve, que o meu pai teve, eu não queria para os meus filhos. E eu tô fazendo pior. E aí eu lembro que ele falou assim para mim: eu tô indo, e ele foi. E eu liguei pro meu pai: eu vou largar dele, eu vou embora, eu não quero mais saber. E meu pai falava assim pra mim: se você largar dele, você é errada, porque o Joel, você é bom demais. Ele falava pra mim desse jeito. Eu falava: como assim? Até meu pai gosta mais dele. E eu, daquele jeito, gente, de verdade. E aí, eu fui na casa da tia dele, no dia que ele foi pra Anápolis. E a tia dele não tem muito conhecimento, mas tem fé. E ela falou assim pra mim: Úrsula, você é tão nova, minha filha. O Matheus é tão pequenininho. Vocês casaram agora. Por que você não pede pra Deus te ajudar? Por que você não pede pra Deus? Vai lá no Divino Pai Eterno, pra você ver. A Tia Derlei é tão difícil, mas eu peço tanto pra Deus, e Deus que me dá força. Eu: não, se Ele me der força, eu esgano o Joels. Aí ela: minha filha, não é assim. E a minha vida foi sempre tumultuada. E eu sempre me perguntava por que eu nunca tive paz. Eu não tive paz quando eu era criança, eu não tive paz quando eu era adolescente, eu não tive paz no início do meu casamento. E foi só tumulto, só tumulto. Eu costumo dizer que eu nasci de novo. Eu nasci novamente. Deus me deu uma nova oportunidade de nascer de novo quando eu fui apresentada a Ele verdadeiramente. Eu lembro que quando a gente foi convidado para participar do grupo de partilha, lá no Jardim Primavera, eu vi aquele povo rezando estranho assim, né? E eu olhava e falava: ixi, Maria, isso
viu? E aquela coisa assim, aí ninguém podia começar a rezar pra mim que eu tava debulhando em lágrimas. Eu falava, mas gente, mas eu não sou boba assim, por que eu tô chorando? Queria ser carrancuda, né? Mas não sabia que era Deus já agindo em mim, porque eu tinha dado espaço, porque eu já estava ali. Faltava só o meu sim verdadeiro para mim poder conhecer esse amor inconstante, assim, completo o tempo inteiro. E as coisas foram mudando dia a dia. Aí eles falavam assim, olha, vocês vão levantar cedo, vão pegar os dois e vão agradecer e rezar juntos. Ah, pelo amor de Deus, eu vou rezar junto com o Joelson? Era assim. Não vou de jeito nenhum. Vou falar para Deus o que eu sinto, o que eu penso, Ele vai saber, depois Ele vai ficar falando para mim. Vou nem pensar. Foi assim. E aí, a gente fazia muita adoração. E eu era bem rude nas adorações, eu não queria participar. Falava, eu não vou não ficar lá até meia-noite. Vou nada. Mas num dia, eu fiz de tudo para não ir. Mas eu fui. E foi a adoração mais linda que eu já participei em toda a minha vida. Porque ali eu falei assim, então tá bom, o senhor me quer aqui, né? O senhor me chamou, não sei o que o senhor vai fazer não, porque minha vida tá um peteco. Mas então já que o senhor me chamou, eu vou deixar o senhor agir. E eu lembro que eu ajoelhei e falei pra ele, eu não sei nem rezar. Quando eu entrei, gente, pra igreja, eu não sabia nem rezar Ave Maria direito. O povo ia rezar, crê em Deus Pai, eu gaguejava, não saía. Então, nem sabia nem rezar a oração comum. Nada. Sabe o que era nada? Era nada. E eu falei pra Deus, falei, ó, eu não tenho nada pra te oferecer. Sou pecadora, sou ignorante, falo mais que a língua às vezes, não tenho filtro, o que eu penso eu falo mesmo. Não sei o que o senhor vai mudar em mim não, mas então eu tô aqui. Minha casa tá bagunçada. Eu e meu marido briga 24 horas por dia. Meu filho fala que eu sou uma bruxa e o pai dele é um anjo. Porque era assim, porque eu infernizava até o Mateus, tadinho. Eu deixava o bichinho doido. E eu falei pra ele, então já que o senhor quer agir, eis-me aqui. E aí a música começou. Até hoje os meninos ainda falam, quando cura Senhor onde dói, né? E eu comecei a cantar. E eu não sabia a letra não, gente. Eles começaram a cantar e eu ia repetindo. Quando a noite acabou, eu nem vi a noite passar. Mas eu saí de alma lavada, porque eu senti dentro de mim um amor tão grande. Um amor que me pegou no colo de uma maneira tão bonita. Um amor que me envolveu de um jeito assim tão verdadeiro. Mas tão verdadeiro que me fez buscar mais. Que me fez entender. Eu queria saber. Que sentimento foi aquele que eu senti? Né? Que foi aquilo que eu vivi? Que experiência foi aquela? E eu tinha medo de perguntar. Mas eu fui vivendo. E aos poucos eu fui deixando. E eu ia falando. Eu não sabia rezar com palavras bonitas. Eu não sabia, né? Todo mundo falava assim, aquelas coisonas. E eu só falava mesmo igual eu falo. E Deus foi agindo na minha simplicidade. Até que um dia, com muita insistência, porque eu queria viver. E um dia eu falei para Deus, Senhor, então eu quero me entregar ao Senhor. Quero ser completamente sua, que o Senhor renove a minha vida, porque eu quero ter paz. Tudo que eu ansiava na minha vida era ter paz, era ter um dia tranquilo, era sentar em volta da mesa e almoçar, jantar com os meninos, com o Joelson, sem brigar. Era chegar em casa mesmo vendo a bagunça, a toalha jogada em cima da cama, que me irrita pra caramba. Mas eu queria que aquilo não me incomodasse mais. Eu queria ter uma paz de espírito, sabe? Eu queria que as coisas do mundo parassem de me incomodar. Eu queria que os desprezos das pessoas parassem de me incomodar. E eu entreguei isso para Deus. E foi o primeiro passo que eu dei para minha vida de oração. Foi ser verdadeira com o que eu queria de Deus para mim. Foi entregar para Deus tudo que eu era, tudo que eu sou e o que eu queria. Mas que Ele fizesse em mim a vontade dEle. E Ele fez em mim a vontade dEle e faz até hoje. Porque eu nunca mais tive vontade de morrer. Nunca mais tive vontade de não existir. Nunca mais tive vontade de fugir. Nunca mais me senti sozinha. Medos a gente tem. É natural. O medo é uma parte humana de nós. Mas a confiança é maior. A fé que nos move é muito maior. E foi assim
que a minha vida tem mudado drasticamente. Eu costumo falar que eu ainda não mudei 100%. Mudei 80%, 70%, às vezes cai para 65%, mas eu estou mudando. Deus está fazendo a obra dele. Mas foi com a permissão. Então, gente, é muito simples você permitir, não precisa ter medo. E a vida de oração muda tudo em nós. Muda tudo em nós. Às vezes eu não tenho tempo, né? Porque a maior desculpa hoje é não ter tempo. Mas como assim você não tem tempo para Deus? Mas você tem tempo para bater perna? Você tem tempo para olhar o WhatsApp 50 milhões de vezes por dia? Você tem tempo para jogar videogame? Você tem tempo para ficar lá no Instagram passando e tweetando e aquela bagunça toda e brigando na internet? 5 minutos do seu dia você não tem para falar, Senhor, obrigada? Então, às vezes, Deus cobra isso de nós. Porque a gente quer muito, mas a gente não tá disposto a dar. A gente pede muito, mas a gente não está disposto a ceder. A gente espera demais, mas a gente não está disposto a confiar. E a vida de oração faz isso em nós. Faz com que a gente confie, faz com que a gente se fortaleça, faz com que a gente tenha fé e espere e acredite que vai dar certo, porque vai dar certo. Hoje mesmo, ontem eu falei para a Fran, ela me ligou, tchau, Úrsula, os meninos discerniram que é vocês e eu, não. E ela, mas você está dizendo não para Deus? Eu, não. O medo de expressar aquilo que a gente sente é muito grande. Se é difícil expressar para a humanidade, imagina expressar para Deus. Mas Deus muda isso em nós. Só basta a gente querer e abrir os nossos corações. Gente, não precisa saber falar grego, latim, inglês para orar, não. De verdade, não precisa. Pode falar no seu português errado, da maneira que você entende, que Deus entende também. A oração mais verdadeira é aquela que vem do fundo do seu coração, mas você tem que querer as coisas. Você tem que desejar que Deus esteja em você. Eu costumo dizer que a TBAs não é para os jovens. Jovem não é tímido. Jovem fala alto, dança, grita, corre, não é? Tira selfie o dia inteiro, não é? Vai para as baladas, dança, pula, não é assim? Mas vamos falar para esse jovem, ei, me dá 5 minutos do seu tempo, vamos falar com Deus. Aí fica tímido, não sabe como que fala, não sabe o que faz, não sabe onde põe as mãos, se abaixa a cabeça, se olha para o chão, se olha para cima, se olha para o pé, né? Mas conta da sua vida inteira para um amigo, fofoca o dia inteiro com as amigas sobre a vida alheia, mas não tira 5 minutos do dia para falar para Deus, Senhor, muito obrigada. Ou Senhor, me ajuda. Conta para Deus um dia, faz a experiência. Que tal a gente fazer a experiência agora? Vamos fazer a experiência de falar com Deus. Assim como eu dei o primeiro passo para a minha vida de oração, para as coisas mudarem na minha vida, vocês também têm a oportunidade de darem o primeiro passo para a vida de vocês. Deus deu essa oportunidade para vocês. Ele dá todos os dias. Todos os dias Ele dá um dia novo para vocês terem a oportunidade de acrescentar na intimidade com Ele. E vocês deixam esse dia passar. Então, os meninos vão cantar pra gente, não vão, meninos? Eu pus eles numa saia justa, gente, hoje. Mas eu sei que eles vão dar um show, né? Meu filho tá ali. Gente, pra quem não sabe, aquele menino tocando violão é um dos meus filhos. Não, senhora, é meu. O que acontece? Sou ciumenta, tá, gente? Deus ainda não curou isso em mim. Ele era da nossa missão. Tem um dom maravilhoso. E Deus age nele todos os dias. Porque Ele deu a oportunidade para Deus agir. E ele se entrega a Deus todos os dias. Costumo dizer que Deus só colocou na minha vida jovens agraciados. Algum tempo atrás, vou partilhar com vocês uma coisinha rapidinho. Eu e Joelso queríamos ter outro filho. Mas quando a Júlia nasce... correção. E aí, quando a gente não tem conhecimento e você está vivendo aquela euforia, porque
você está com anemia profunda, está passando mal e não está aguentando nem ficar em cima das próprias pernas. E o médico chega para você e fala, a gente tem que te operar, a gente vai tirar as suas trompas e você não vai poder ter filho mais, mas você já tem 2, né? E aí, com o passar do tempo, a gente fez essa cirurgia, bem difícil. Atrás surgiu no nosso coração o desejo de... A gente faz quando a gente não pode mais. Não é que era o certo a fazer. E Deus, a gente perguntou para Deus, né? Se a adoção era o caso, porque o desejo do nosso coração de ter um filho era muito grande. A gente perguntou para Deus se às vezes tinha alguém que precisasse de uma mãe e de um pai, porque nós estávamos ali para ser mãe e pai, porque nós queríamos mais um filho. E em oração, sempre em oração, Deus fala em nós, gente. Em oração, Deus falou para a gente assim, ó, olha, eu já dei para vocês tantos filhos, vocês querem mais filhos? Eu já dei para vocês os filhos que vocês queriam e que vocês precisam. Nessa época, no MJ da Missão, tinha 25 jovens. E todos eles chamavam a gente de tios, de tia. Uns iam lá para casa e falavam assim, nossa, tia Úrsula, em você eu sinto a mãe que às vezes eu não tenho. E aquilo foi preenchendo meu coração. Então, em oração, Deus concretizou em nós que nós já tínhamos vários filhos, que os filhos que Ele nos deu, não concebidos por nós, mas foram gerados no nosso coração. E aquele ali é um. Obrigada, vocês também são lindos. Então agora, vamos ficar todos de pé. Fiquem da forma que vocês se sentirem confortáveis. Muitos de vocês não têm o hábito de fechar os olhos, de fecharem e olharem para dentro de vocês. Mas façam uma experiência de olhar para dentro do seu coração. Quando a gente fala assim, entra para dentro do teu quarto, fecha a porta e fica em silêncio, muitas vezes não é um espaço físico, mas é um espaço dentro de você mesmo. Você é esse quarto. Então fecha a porta, fica em silêncio com você mesmo e vai entregando para Deus nessa noite todos os seus medos. Às vezes você não entende por que as coisas acontecem na sua vida, vocês têm medo. Muitas vezes a gente sente que muitos se sentem sozinhos, assim como eu me sentia. A gente sente que muitas vezes vocês têm medo da ação de Deus na vida de vocês, têm medo de se entregarem. Às vezes vocês não sabem como que as coisas vão acontecer, tem medo do futuro. Muitas vezes as coisas acontecem, você que tinha uma vida toda perfeitinha, toda calminha, e um rebuliço acontece da noite pro dia e você não sabe o porquê. E você tem medo de perguntar para Deus. As coisas vão acontecendo da forma que você vai passando pelo fogo. A provação vem para que você se fortaleça. Mas Deus está com você e essa é a nossa única certeza. Então coloca a mão no seu coração, põe para baixo, põe no bolso, faz da forma que você se sentir mais natural. Mas vai entregando com verdade dentro do seu coração, vai falando para Jesus. Senhor, olha, eu não sei o que te falar, mas o Senhor conhece o meu coração. O Senhor conhece o mais profundo dos meus sentimentos. O Senhor conhece os traumas da minha vida. O Senhor conhece os meus medos. O Senhor conhece por aquilo que eu luto, por aquilo que eu busco, Senhor. E eu não consigo sozinho, não consigo sem o Senhor, então me ajuda. Se você tem a agradecer, então louve e agradeça a Deus também por aquilo que você tem. Se você não tem problemas, glória a Deus, agradeça também por isso. Mas se você tem dificuldades, em ser de Deus, em estar de Deus, vai entregando para Ele, fala, Senhor, me ajuda. Eu abro meu coração para o Senhor, então faça em mim a tua vontade. Vai abrindo o teu coração, vai falando para Ele, Senhor, age em mim, Senhor. Senhor, eu não quero mais me sentir sozinho. Senhor, eu não quero buscar nas coisas do mundo um preenchimento, porque eu sei que eu não vou achar, Senhor. Vai entregando para Jesus nessa noite, vai falando, Senhor, fica comigo. Só por hoje fica comigo. Amanhã novamente, Senhor, só por hoje fica comigo. Vai clamando para Jesus que Ele vem. Vai
Vai pedindo para Ele que Ele está contigo. Vai entregando as suas dificuldades. Vai contando do seu dia. Ó Senhor Jesus, hoje eu acordei frustrado, eu acordei alegre. Eu acordei com medo, às vezes indeciso, então me ajuda. Você que precisa tomar uma decisão e não sabe para onde vai, não sabe o que fazer, pergunta para Deus. Ele tem as respostas, Ele sabe como agir. Então vai falando dentro do coração de vocês: vem Jesus, fica comigo. Só por hoje fica comigo, Senhor Jesus. Deixa me sentir amada, acolhida por Ti, Senhor. Deixa eu me sentir envolvida pelo Teu amor. Eu não quero mais ter medo, Senhor Jesus, porque eu sou amada. Eu sou Sua filha, o Senhor está comigo. Vai falando para Jesus do mais íntimo do teu coração, que Ele vai te ouvir. Proclama que Jesus voltando está. Quem sabe cantar, canta e vai proclamando que Jesus está voltando, mas Ele está voltando para dentro do teu coração, onde habita o Espírito Santo. Vai pedindo para Ele viver em ti, vai pedindo para Ele dar forças para você conseguir seguir pelo caminho, pelas estradas da sua vida. Vai clamando a força do Espírito na sua vida, que tudo vai acontecer conforme a vontade de Deus. Que Jesus voltando está. Que o seu